Oiê! Primeiramente, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao 18º episódio do Fala Pri Podcast. Que delícia! Gente, tô super feliz em estar aqui hoje fazendo uma coisa que eu amo, né? Trazendo convidados especiais para compartilhar histórias muito legais com vocês, dicas, enfim. Eu amo fazer isso aqui. E hoje estou recebendo uma pessoa muito especial que tem, gente, um tema assim super interessante para compartilhar com você. A gente sabe o quanto é difícil a gente criar um patrimônio, né? Ganhar dinheiro, enfim. E aí, quando você tem um patrimônio, você quer o quê? Proteger o seu patrimônio. E hoje eu trouxe aqui para vocês o Giovanni Galzerano, que é proprietário da Orlando Best Place. Palmas para ele, gente. Bem-vindo, Gi! Obrigado, Pri. Prazer estar aqui com você. Que delícia te receber aqui para esse bate-papo. Prazer é meu. E falar justamente de um assunto que é, né, nacionalmente, todo mundo quer proteger o patrimônio, não é? Exatamente. Do tão suado dinheirinho, tão suado, né? Dinheirinho, né? É fácil ganhar dinheiro e as pessoas querem proteger, principalmente, né, podendo ver outras formas de investimento, né? Fugir daquele básico do padrão que as pessoas estão habituadas a investir o dinheiro. Proteger o seu patrimônio investindo, gente, em imóveis nos Estados Unidos, mais precisamente em Orlando, né, que é a terra da magia, um lugar que todo mundo que ainda não conhece sonha em conhecer. Imagina só você poder investir lá, ter uma casa, né, que te rentabilize, que te proteja o patrimônio e, além de tudo, você pode ir lá, mudar, passear quando você quiser. Já pensou que delícia? Exatamente. Nossa, que sonho! É o que todo mundo quer, né? Isso eu também quero. Mas bem isso que você falou mesmo, né? Antigamente era uma mentalidade um pouco diferente de como guardar dinheiro ou como fazer o dinheiro render, né? Exatamente. Eu lembro, os mais antigos aí sempre falavam, olha, coloca na poupança, Exato. Deixa o dinheiro na poupança, né? Minha avó mesmo, quando ia nascendo os netos, conforme ia nascendo os netos, ela abria uma poupança para cada neto e ela depositava um dinheirinho ali todo mês. Bonitinha. E ela falava o seguinte, esse dinheirinho aqui é para fazer a faculdade. Uhum. Então, era uma maneira de poupar, né? Exato. Só que os tempos mudaram, né? Tecnologias mudaram, criptomoedas, enfim. Tantas coisas. Tantas coisas mudaram e o mundo tá aí, né? Globalizou. Exato. Então, você tem agora outras opções para se investir, né? Para se investir. Gi, e conta um pouquinho como, né? Vamos começar, gente. Falei para vocês que o Giovanni é proprietário da Orlando Best Place. Então, ele trabalha com vários segmentos lá em Orlando relativos a imóveis, né? Tanto de locação quanto reforma, administração dos seus imóveis, é isso, né? Lá em Orlando. E eu queria saber como que nasceu em você esse desejo, o que te despertou? Você sempre gostou de Orlando? Como é que é? Conta pra gente um pouquinho, assim, desse comecinho, de onde surgiu esse desejo seu por Orlando especificamente, né? Por que escolher Orlando e como surgiu isso dentro de você? Na realidade, não foi uma decisão logo de cara, assim, vou para Orlando. Ah, tá. Mas eu vou contar para vocês como que isso tudo aconteceu. Eu sou de Limeira. Sim. Sou aqui de Limeira, de uma família tradicional de empresários aqui em Limeira. Meu avô é italiano, veio da Itália, tem uma empresa aqui. E eu até então trabalhei 17 anos nessa empresa como representante comercial em São Paulo. E eu tive um problema com um assalto em São Paulo com a minha esposa e meu filho e tal, e eu decidi que eu ia voltar para Limeira, que eu queria mais sossego, mais qualidade de vida, enfim. Foi quando eu abri uma loja de pet shop aqui em Limeira. E essa loja, ela era uma franquia. Uhum. E quando eu abri essa loja, eu não tinha a mínima noção desse mercado. Eu só decidi abrir um pet shop porque eu fiz uma pesquisa e, né, procurei saber quais os ramos que estavam em alta e tal. E eu vi que o pet shop estava em alta e era um negócio que estava bombando. Eu falei, vou abrir um pet shop. E fui atrás de uma franquia, porque eu não tinha know-how. Abri essa franquia e fiquei com ela por 1 ano e meio, quase 2 anos. Quando chegou aí 1 ano e meio de franquia, eu tive um problema com a franqueadora, que ela foi vendida para uma outra bandeira e eu decidi que eu não queria aquela bandeira. Uhum. Eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Eu preciso fazer alguma coisa diferente.
Aí eu peguei e comprei uma passagem para os Estados Unidos, do nada. Do nada. A última vez que eu tinha ido para os Estados Unidos era assim, tipo, quando eu fiz meu intercâmbio com 18 anos. Verdade. E isso que eu tô te falando foi agora em 2016 para 2017. Resolvi ir para os Estados Unidos. Mas o destino não era Orlando. Eu fui primeiro para Miami. Né? Todo mundo fala, não, Miami é a cidade onde tudo acontece, é muito parecida com São Paulo, é uma cidade grande. Então, fui para Miami. Eu fiquei alguns dias em Miami procurando como investir ou como ter um negócio. Eu não sabia direito o que era que eu queria. Mas assim, realmente o que eu queria era ter meu dinheiro nos Estados Unidos. Como, eu ainda não sabia. E aí eu comecei. E você não conhecia na época ninguém que havia feito isso? Ninguém. E aí eu fiquei alguns dias em Miami, eu detestei, porque como eu morei muito tempo em São Paulo, e Miami era muito parecido com São Paulo, eu falava, gente, eu não quero isso. Eu já saí de São Paulo porque era assalto, era trânsito, era muvuca, eu falei, não quero isso. E aí eu peguei um carro e resolvi ir para Orlando. Eu falei, vou passar alguns dias em Orlando e ver como é que é. Você estava sozinho ou sua esposa estava? Sozinho. E aí eu fui para Orlando. Quando eu cheguei lá, eu comecei a ver que era um fluxo muito grande de turistas. Miami também. Sim. Mas ali você via que era um fluxo muito grande, mas mais familiar, vamos dizer. O pessoal indo na Disney, nos parques, enfim, visitando a cidade. E eu falei, nossa, olha só, né? Muitos hotéis, muitas casas e apartamentos que fazem o famoso Airbnb. E comecei a me aprofundar um pouco mais naquilo. Foi quando eu conheci um brasileiro lá, que mora lá já há algum tempo, e ele tinha uma empresa de faxina. Então ele fazia limpezas nessas casas que eram locadas para férias. Do nada você conheceu esse cara? Do nada. Olha o destino, do nada. Conheci nada. ele e tal, e conversa vai, conversa vem e tal. Uma semana que eu já estava lá e tal, e ele falou assim, olha, já que você está procurando algum negócio aqui, por que você não vira meu sócio? Vamos ser sócio aqui nessa empresa e vamos crescer esse negócio e tal, papapá. E eu acabei aceitando na época, como uma primeira opção. E só que é o seguinte, eu não morava lá nos Estados Unidos. Eu tinha que ir e voltar. Então eu ficava 2 meses lá nos Estados Unidos, 3, 4 meses aqui no Brasil, e até o final do ano, assim, eu ia 2 ou 3 vezes para lá. Então eu não acompanhava de perto o que acontecia nessa empresa. Certo. E aí foi que eu tive meu primeiro perrengue nos Estados Unidos. Jura? Exato. Por quê? Porque nem tudo são flores. Não. Então, se você que tá pensando de ir para os Estados Unidos aí, cuidado, porque é complicado você chegar num lugar que você não conhece, pessoas que você acha que você conhece, porque é brasileiro, né? Mas você não conhece direito, com leis diferentes. Então, toma cuidado aí, gente. Mas eu vou dar algumas dicas aí que vai amenizar aí pra você esse caminho. Presta atenção, galera. Mas enfim, e aí tive um problemão com esse meu ex-sócio. Ele me roubou, enfim. Ai, misericórdia. Me passou a perna e só que nesse meio tempo que eu tava com essa empresa, eu comprei meu primeiro imóvel, que era um apartamento de 3 quartos, num condomínio muito legal, muito bem localizado, ali perto da International Drive. Top. E eu comprei esse primeiro apartamento e aí tomei esse balão com esse sócio aí. E aí resolvi encerrar essa sociedade e eu fiquei só com esse imóvel. Só que eu não sabia nada sobre administração. Eu sabia um pouco de limpeza, que é o pouco tempo que eu fiquei ali com ele nessa sociedade. Enfim, eu peguei esse imóvel e eu passei ele para uma administração de uma empresa americana para ela fazer as locações. E eu ficava tranquilo, eu não tinha preocupação nenhuma. Que é o que a grande maioria dos investidores hoje faz. Eles compram um imóvel lá e eles contratam uma empresa, vamos chamar que é uma imobiliária, vai? Exato. Uma administradora. Né? E essa administradora que faz toda a manutenção, cuida de todas as reservas, contato com o cliente, com o hóspede, no caso. Né? Enfim, cuida de todo o teu patrimônio, a tua casa ali, né? E repassa daí um valor. Ela cobra uma comissão sobre aquilo e o resto vai na tua conta. Então você não tem dor de cabeça. Foi o que eu fiz. Tá? Com esse apartamento, esse primeiro imóvel. Com esse primeiro imóvel. Né? Então eu tinha ali, como essa empresa de limpeza, apesar de eu ter tomado esse chapéu desse meu sócio,
eu quero desejar obrigado, quero falar obrigado para esse meu sócio. Ah, eu adoro isso, porque a gente aprende, né, com os eu aprendi muito. Muito! O que me despertou ali naquela época? Eu falei, gente, olha o fluxo de gente de entra e sai dentro desses apartamentos. Por que eu vou ficar fazendo aqui, o pessoal fazendo limpeza aqui dentro e tal, sendo que eu posso, de repente, um negócio maior. De repente eu posso ser dono desse imóvel, ou de repente eu posso administrar imóveis de outras pessoas, enfim. E aí ficou aquela sementinha plantada ali, comprei esse primeiro imóvel, passei para uma empresa cuidar e vida que segue, volta para o Brasil, aí volta para os Estados Unidos, comprei o segundo, e assim foi. Em 1 ano e meio, eu cheguei ao meu 4º imóvel, né? Quando eu cheguei ao meu 4º imóvel, eu decidi que eu ia administrar esses imóveis. Eu já tinha feito até uma pequena reforma em um que precisava de uma reforma e tal, então fui atrás de contratar uma mão de obra especializada para fazer a troca de um piso, trocar o granito do apartamento, uma parte de pintura e elétrica, enfim, eu dei uma pequena reforma. Então eu tive que ir atrás para conhecer como que era, contratar uma empresa que fizesse essa mão de obra. Mas eu, né, também tive ali um pouco de conhecimento na parte de reforma. E aí eu resolvi, então, administrar esses imóveis, né? Então, eu que fui atrás de uma fotógrafa profissional para fazer as fotos, eu fui atrás de comprar todos a gente chama de amenities lá, né? Que seriam os amenities, o sabãozinho, shampoozinho. Que são super importantes, né? Para quem aluga uma casa em Orlando, a gente vê o quanto esses cuidados, né, nesses pequenos detalhes, na decoração, fazem total diferença, né, gente? Sim, com certeza. Hoje a gente deixa até chocolate, água, né, tem todo um mimo ali pro hóspede. Mas eu tive que ir atrás de desenvolver fornecedores para, né, ter um estoque daquilo para suprir as unidades, né, os imóveis. Tive que montar minha equipe de limpeza. Enfim, eu tive que ir me estruturando, né, tive que abrir uma empresa para fazer toda essa administração. Tudo lá. Não é simplesmente vou lá e vou trabalhar e vou fazer. Não. Você precisa ter uma empresa, você precisa estar com as licenças em dias, você precisa pagar os impostos, enfim, tem toda a parte, né, burocrática do negócio e a parte fiscal é muito importante você seguir, porque se você não paga imposto lá, você vai preso. Não tem conversa. Lá o negócio funciona realmente, né? Então, você tem que andar na linha, né? E fazer certinho. Mas você andando na linha, você ganha dinheiro, né? Então, um pouco diferente. Mas, enfim, vamos pular essa parte. Essa parte. Serviu o aprendizado. Olha só, né? De um tombo aí, de um chapéu, de um sócio, surgiu esse desejo e despertou em você tudo isso, e você aprendeu, teve que aprender na marra, né? Viu que o negócio era bom. Isso que eu acho bacana a gente ter esse olhar para a situação, né? Que às vezes a gente não tem enquanto a gente tá vivendo ali. Que legal, Gi, que legal essa história. Na realidade, o incômodo ele gera você tem que se movimentar. Então, quando você está incomodado com alguma coisa, você vai se movimentar para você tentar chegar numa zona de conforto, né? Mas a zona de conforto não é bom você ficar ali, né? Então, toda hora você tem que estar se movimentando. Então, isso foi bom, sim. Foi bom para mim. Foi positivo. No final das contas, foi positivo. Sim. Bom, agora, enfim, né? Já que a gente está falando disso, eu queria saber qual, de fato, são as vantagens para uma pessoa investir nos Estados Unidos, né? De onde você viu que realmente isso era vantajoso? Eu não sei, lógico, né? Orlando é um lugar que tem muito giro, né? Mas para a pessoa pegar um patrimônio dela e decidir dolarizar esse patrimônio, pegar em reais, transformar em dólar, né? Investir numa casa. Como é que é tudo isso? Quais são as vantagens, desvantagens, enfim? Bom, primeiro de tudo é a proteção patrimonial. Né? Então você não precisa pegar todo o seu patrimônio, começa devagar, gente. Eu não fui lá e comprei 10 imóveis de uma vez só. Fui lá, comprei um primeiro, fiz o teste, vi como é que era, né? Experimentei o que seria, para depois você começar a intensificar. E a mesma coisa aqui no Brasil. Você não vai pegar toda a sua grana, que você juntou a vida inteira, e vai apostar em um único cavalo. Né? Você divide, você põe um pouco em ações, você põe um pouco ali na poupança, você põe um pouco ali em CDB, enfim, você faz uma carteira de investimentos. Né? E lá é a mesma coisa, eu comecei devagarzinho e fui testando. Mas o primeiro motivo é uma proteção patrimonial, então você tem uma estabilidade muito maior lá. Né? Então,
quando eu comprei meu primeiro imóvel, vou dar um exemplo só para ficar mais fácil de entender. Sim. Quando eu comprei esse primeiro imóvel, é um apartamento de 3 quartos, eu paguei na época, foi em começo de 2019. Eu paguei nele $220 mil. Tá? Nós estamos em 2024. Hoje, a avaliação dele, ele está avaliado em $500 mil. Então, a valorização absurda. Tá? E detalhe, você não acha lá para vender menos que $550 mil nesse condomínio. Se alguém vir me oferecer 500, eu não vendo. Não vendo. Se eu achar um igual, você compra. Eu compro na hora, porque é um baita investimento ainda, mesmo com toda essa valorização. Nós estamos falando de um condomínio que é você atravessar a rua, em 2025 vai estar o parque da Universal Epic na frente. Caramba. Então, assim, uma localização sensacional. Só vai valorizar mais e mais. Valorizar. Mas, enfim, voltando ao raciocínio. A gente viaja. A gente vai longe, né? E aí, voltando a esse raciocínio, então, a valorização do imóvel, né? Agora, vamos falar um pouquinho de rentabilidade. Essa rentabilidade, por ser locação de férias, ela tem uma rentabilidade um pouco maior do que uma locação, por exemplo, anual. Né? Você consegue ter a diária mais alta, você tem um fluxo maior de hóspedes, então você vai render muito mais, você vai ter um maior rendimento. Então, as contas que eu faço lá dos meus imóveis, eles giram em torno de 8% a 12% de rendimento anual. Uau. Então, assim, é super legal, porque é em dólar. Nós estamos falando isso em dólar. Né? E aí você pode deixar teu dinheiro lá, quando você for para lá, para Disney, quer gastar esse dinheiro com a tua família lá, você gasta esse dinheiro. Enfim, você tem N possibilidades. Se você quiser reinvestir, você reinveste, junta lá e compra um outro imóvel. Você tem N possibilidades, né? E você sempre tem onde passar as férias. E assim, o que todo mundo quer, né? Ai, sempre. Eu vou passar férias na minha casa em Orlando. Acho chique. Então, basicamente, falando em rendimentos, né? Que são rendimentos em dólar. São rendimentos acima vamos falar assim, do tradicional aqui do Brasil. Legal. Né? E a proteção patrimonial, porque esse dinheiro está lá e a economia é estável, enfim, não preciso nem falar, né? Estados Unidos. Ali você pode investir sem medo, sabendo que seu dinheiro tá ali e não vai desvalorizar. Hoje, e só uma questão que me surgiu assim, você tem um imóvel para alugar lá, essas casas que você tem para alugar, e a alocação tá sempre acontecendo, tem muita procura, como é que é isso? Sim. Existe um negócio que chama back-to-back. O que é o back-to-back? Eu vou explicar para quem Explica. Chama-se back-to-back. É uma gíria que a gente usa, principalmente com o pessoal que faz a parte de limpeza lá. Quando um hóspede sai às 10 da manhã e o outro hóspede entra às 4 da tarde. Então significa que esse imóvel ele é back-to-back. Ele sai um, entra o outro. Tá? Então ele tem, o pessoal da limpeza tem das 10 da manhã até as 3h59 para deixar esse imóvel pronto para as 4 horas da tarde entrar o outro hóspede. Então a gente tem muito disso. Muito giro. Sai um de manhã, entra outro à tarde. E essa correria para a gente deixar tudo prontinho, tudo limpinho, cheirosinho para o próximo hóspede. Aluga muito bem. Só que tem um detalhe. Você que está pensando em investir nos Estados Unidos, está procurando imóvel, você tem que achar esse imóvel nos condomínios que aceitam fazer alocação de curta temporada. O que é alocação de curta temporada? Para férias. Porque a grande maioria dos condomínios em Orlando, eles não aceitam você fazer isso. Só long term que fala, né? Só para longa duração, contratos anuais. Para quem vai morar lá. Para quem vai morar, enfim, tudo. Então, vocês tomem cuidado, porque às vezes eu já tive um amigo aqui de Limeira que veio e falou, nossa, Giovanni, você tem imóveis lá, tal, comprei uma casa em Orlando. Falei, cara, que legal, onde fica? Aí ele mostrou para mim e tal, eu falei, cara, esse condomínio aqui, você só pode fazer locação de contrato de 1 ano. Você não pode fazer locação, você não pode anunciar no Airbnb, você não pode fazer locação para férias. Ele falou, opa, sério Ele foi mal isso? assessorado na hora da compra. Zero, assessoria zero para ele não foi atrás de nada, ele simplesmente foi e comprou. Porque ele achou que qualquer imóvel que ele comprasse ali, ele poderia fazer. E não é assim. Então, existem alguns pontos estratégicos, né, localizações estratégicas, né, que você pode fazer ou não. E o outro detalhe é o seguinte, por exemplo, tem alguns bairros ou até cidades ao redor de Orlando que elas aceitam fazer essa locação para curta temporada. E os imóveis são até um pouco mais em conta, porque são mais afastados.
Então eu vejo muita gente falando, nossa, olha, eu vi essa casa aqui, ó, 4 quartos, piscina, linda, maravilhosa. Tá $100.000 a menos do que uma casa aí pertinho de Orlando e tal. Falou, olha, ok, a casa realmente está mais barata, só que a diária que você vai alugar também é mais baixa. Então é o proporcional da rentabilidade. Exato. Então tem que ver, avaliar. Isso tudo você faz quando a pessoa quer investir, você tem toda essa assessoria para ajudá-la a escolher o melhor imóvel, enfim, investimento que seja adequado para ela? Sim. A partir do momento que a pessoa decidiu investir o dinheiro nos Estados Unidos, quer comprar um imóvel lá, entra em contato comigo. Nós temos a parceria com uma broker, que é a corretora lá em Orlando, a Mariana. E aí ela vai fazer a procura desse imóvel que se adequa ao seu perfil, óbvio. Sim. Ela vai ver as suas necessidades e tudo mais. E aí ela vai fazer essa captação, vai te dar algumas opções. E aí onde que eu entro? E aí eu vou, né, falar, olha, esse imóvel aqui ele vai rentabilizar X, esse imóvel rentabiliza Y. Eu vou te dar uma projeção anual de rendimentos. E aí você vai analisar qual que é melhor, né, antes de fechar o negócio. Antes de fechar o negócio, para não acontecer isso que aconteceu com seu amigo. Exatamente, exatamente. Ô Gi, e quais são as burocracias? Tem muita burocracia? Assim, né? Porque aqui, tudo que a gente vai fazer tem muita burocracia envolvida. Enfim, como é que funciona isso lá nos Estados Unidos? Lá a gente sabe que lá realmente as leis funcionam, né? Como é que é essa questão de burocracia aí na compra de um imóvel? Quando eu, brasileira, vou chegar lá, colocar meu dinheiro lá, como é que funciona? Olha, existe, óbvio, né, que tem as burocracias, mas ela começa desde aqui do Brasil, né? Então, você que decidiu investir nos Estados Unidos, vai tirar seu dinheiro de algum investimento, de uma conta aqui, por exemplo. Antes de tudo, consulte o teu contador, como você vai fazer a sua contabilidade para enviar esse dinheiro, né, enviar essa remessa para os Estados Unidos. Então, existem algumas empresas que fazem envio de remessa, né? Mas consulte o teu contador aqui no Brasil para que você fique também todo regularizado aqui. E lá é a mesma coisa. Você vai comprar esse imóvel com uma corretora, você não tem opção de você chegar lá, eu quero comprar um imóvel aleatório. Não existe isso. Então, os corretores são licenciados e tudo mais, né? Então, você vai com uma corretora. Todo esse processo, como se fosse um cartório, né? Ele é feito, é um pouco diferente lá, porque todo o trâmite financeiro, ele é feito pelo cartório. Então, o comprador vai fazer o depósito, vai fazer o pagamento da propriedade, ele paga para o cartório. Direto. O cartório vai fazer toda uma análise, uma vistoria de tudo que aquele imóvel, se ele deve algum imposto, se tem alguma pendência fiscal. E aí ele vai regularizar aquele imóvel. Deixar ele redondinho. Bonitinho. E aí ele desconta daquele valor. E aí passa o restante do dinheiro para o vendedor. Nossa, aí isso é que funciona, né? 100% seguro. 100% seguro. Não tem como falar, olha, eu vou te pagar, vou te dar um cheque pré-datado. Não existe isso. Tudo ali, ó. Uma outra coisa que você não vê lá, que é curioso, é pessoas que querem comprar o imóvel e querem dar alguma coisa como parte de pagamento. Te dou meu carro aqui, isso. Ó. Pega a moto aí. Pega essa caixa de brigadeira aqui. Não existe isso lá. Eu não vejo lá. Eu vejo brasileiros fazendo negócio com brasileiros. Ixi, a brasileirada da gente. E dá um jeitinho lá. Mas, normalmente, trâmites normais, não acontece isso. Uau. Mas fica a dica. Faz tudo bonitinho. Procura uma corretora. Se não for comigo, fica à vontade, mas procure uma corretora. Né? Ela vai ser feita através desse cartório, né? Essa title company. E tem que ser tudo bonitinho. Você vai ter que abrir uma empresa. Você vai ter que abrir a tua conta jurídica lá no banco. Enfim, você vai ter que fazer todo o processo e a gente orienta tudo isso, como que faz, como que tem que ser feito. Existe uma sequência disso, né? E aí a gente orienta tudo certinho para que você não tenha nenhum problema fiscal, nenhum problema com o imposto, nem com a Receita Federal lá nos Estados Unidos. Legal. Hoje, e a partir de quanto? Por exemplo, né, uma pergunta minha aqui pode ser boba para, né, enfim, para você, mas para mim é pertinente. A partir de quanto? Quanto você fala assim, se eu tiver X dinheiro, vamos falar valores mesmo, X, quanto que você acha que eu consigo investir nos Estados Unidos, comprar um imóvel a partir de quanto? Olha, eu tenho clientes, 60% dos meus clientes compram imóveis à vista. Tá? Eu administro imóveis ali na faixa de 180, 200 mil dólares, que são apartamentos ou estúdio de um quarto, até casas de 6 quartos de 600, 700 mil dólares. Tá? Essa é a faixa de imóveis que eu administro. Tá.
Então, hoje, essa modalidade de pagamento à vista, de 180 a 600, 700 mil dólares. Porém, existe uma possibilidade, que é a possibilidade do financiamento. Tá? Mesmo quem é brasileiro, não tem nada a ver com os Estados Unidos, vai lá só para passear, mas ele quer comprar um imóvel e financiar. Ele consegue. Jura? Sim, consegue. E aí, como que é feito isso? Se você tiver uma assertividade grande na localidade do imóvel, se esse imóvel aluga bem, tem uma taxa de ocupação muito boa, tá? O que você consegue fazer? Pagar a tua parcela do financiamento com o próprio rendimento do aluguel. Sensacional. Esse é o pulo do gato. Esse é o pulo do gato. Mas não deve ser tão simples assim de encontrar essa oportunidade. Me procure que eu te falo como fazer isso. Já encaminha esse vídeo aí, gente. Já encaminha pra quem tá com dinheiro aqui no Brasil. Aí você corre o risco. Lá você não tem risco, entendeu? Já pensou? Com o próprio aluguel você vai pagando financiamento. Você tem uma casa nos Estados Unidos, um apartamento, enfim. Não quero dispor 100% do valor da casa. Eu quero dispor de 30% do valor, 25% do valor da casa, porque eu quero ver como é que vai ser. Como é que vai ser? E o valor do aluguel eu vou pagar a prestação e boa. E assim vai. E é o que a gente tava falando aqui, né, Gia? A qualquer momento, a pessoa tendo um imóvel nos Estados Unidos, ela decide vender, vende muito rápido. O giro é muito rápido. Principalmente nessas regiões que eu falei, que são próximas ali aos parques, enfim. São regiões que têm uma alta demanda de hóspedes por ficar perto dos parques, né? Sim. E das melhores atrações de Orlando. Então o giro é muito rápido. Tem condomínio, por exemplo, que esse condomínio que foi quando eu comprei meu primeiro imóvel. Eu tô tentando comprar mais imóveis lá, mas tá complicado. Por quê? O imóvel, ele entra no anúncio de manhã, quando é na hora do almoço, ele já foi vendido. Já foi vendido. Uau. E detalhe, as pessoas anunciam por um valor e vendem por um valor maior, porque vira aqui meio que um leilão. Eles anunciam, por exemplo, eles anunciam um imóvel por 500 mil dólares. Tá lá o anúncio. Ele recebe proposta de 510, 515, 520. E aí ele espera até onde ele chegar, fala, não, 550, se eu receber essa proposta eu vendo. E ele recebe a proposta e vende. Caraca. Por quê? Porque a procura é muito alta. Muito alta. Muito alta, a localização é top. Sensacional. Agora eu queria falar sobre desmistificando os investimentos em imóveis nos Estados Unidos. Quais são os maiores mitos e equívocos que as pessoas têm sobre investir em imóveis nos Estados Unidos? E como você, né, enquanto expert aí nesse assunto, desmistifica? Olha, uma pergunta que muitas pessoas fazem para mim, acho que é assim, a primeira pergunta que todo mundo faz assim, você investe nos Estados Unidos, você tem imóveis lá? Eu falo sim. Então você tem green card, né? Eu falo, não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você pode comprar Orlando inteiro e você não tem o green card. Mas é mais fácil de conseguir? Na realidade, assim, existem inúmeros tipos de vistos. Tá? E aí no caso, teria que consultar uma advogada especialista em imigração e tal, para você ver qual que você se adequa melhor. Mas comprar um imóvel nos Estados Unidos não lhe dá o direito de um green card, não lhe dá o direito de moradia lá, entendeu? Então, isso é uma dúvida que acho que a grande maioria tem, né? Você é dono de um imóvel, ponto, mais nada. Você continua sendo o teu visto lá no passaporte, tá como turista, você continua sendo turista. Né? Agora, não, eu quero mudar meu status, eu quero ter uma permissão de trabalho, ou eu quero mesmo alguma aplicação que eu consiga me levar para o green card. Aí você tem que consultar um advogado para ver o que você tem que fazer. Você tem vários tipos de investimentos, enfim, para quem tem segunda cidadania europeia, tem várias facilidades que pode te levar ao green card. Mas comprar um imóvel, não. E isso é o que todo mundo acha que acontece, né? E não acontece, não rola. Bom, uma das coisas que eu já ouvi falar, assim, de mito é que tem que ser a partir de X dólares para você investir, para você ter um green card. Na realidade, eles misturam um pouquinho, por quê? Porque existia há um tempo atrás uma modalidade de visto que chama EB5, que é um visto de investidor onde você faz um aporte de 500 mil dólares e nesse aporte o governo vai colocar isso em algum investimento do governo e você espera um tempo, ele vai trabalhando com o seu dinheiro lá, vai fazendo e tudo mais. E durante um período, eles fazem essa análise de green card e aí ali 2, 3 anos você recebe esse green card por ter investido no governo americano. Agora, aí eles mudaram, uns 2 anos atrás isso subiu para 900, se eu não me engano, 960 mil dólares, quase dobrou o valor. Agora parece que eles estão voltando, enfim.
E aí o pessoal mistura isso fala, não, com... se eu gastar 500 mil dólares ou investir 500 mil dólares nos Estados Unidos, eu já tenho direito ao green card. E não é. Não é. É aquele visto específico que é o EB5. Mas existem inúmeros tipos de visto e aí cada um vai ter que ser feito uma análise por um advogado de imigração para ver qual que se adequa. Uhum. Hoje, e quais são os principais desafios que você, enquanto investidor, né, enfrentou aí nessa sua jornada dos Estados Unidos? Além do chapéu dos sócios. É assim, Estados Unidos é um país de oportunidades, né? E assim, eu vejo muitos imigrantes tentando a vida lá, não só brasileiros, tá? Eu vejo de todos os lugares. E Orlando é uma cidade que não para. Parece que você vai lá, dali 2 meses você volta, ela está em obra, ela está mudando aqui, ela está mudando, sempre inovando, sempre crescendo. Agora até parece que saiu aí um investimento multibilionário na International Drive. Eles estão querendo fazer aí a International Drive ficar parecida com Eu vi com a Strip. Exatamente, só que eles querem fazer isso familiar. Eles querem deixar isso familiar. Essa então, eu quero ver. E outra, a International Drive, ela está encostada ali de um lado ela tem SeaWorld e esse parque novo da Epic, da Universal Epic, e do outro lado tem a Universal tradicional. Uhum. Então assim, tá tudo no meio ali. Enfim, vai ser uma doideira. Mas voltando, um dos desafios que eu tive lá é a mão de obra. Porque ou você tem que ter a pessoa especializada. Mas só que tem muita gente chegando lá e fazendo de tudo, faz qualquer coisa. Eu faço faxina, eu lavo o carro, eu troco o piso, eu faço manutenção, pequenos serviços, enfim, todo mundo faz de tudo. E quem faz tudo não faz nada. Faz nada bem feito. Então, uma das dificuldades que eu tive foi essa contratação. Até eu montar uma equipe realmente especializada, eu treinar esse pessoal, não ter giro de pessoa de entra e sai, porque a pessoa estava ali tentando fazer um dinheiro, daqui a pouco não deu certo, ela pega as coisinhas dela e vai embora, vai para outro lugar, enfim. Então eu sofri um pouquinho no começo para deixar isso redondo, e o pessoal da equipe de manutenção também a mesma coisa. A manutenção. Sofri bastante. Hoje, e esse pessoal que trabalha com você, na grande maioria, são brasileiros? 80% são brasileiros. 20%, vamos falar o restante, hispanos. Não tem americanos trabalhando comigo. Não. E assim, e a pessoa, para ela trabalhar, ela precisa ter toda a documentação em ordem? Toda a documentação em ordem. Por quê? Porque na hora que eu vou fazer meu imposto de renda da empresa, eu tenho que declarar que eu paguei aquele X dólares para aquela pessoa porque ela prestou aquele serviço. Se a pessoa não é legalizada, ela está ali, né? E como que eu vou falar para o governo, eu estou contratando um imigrante ilegal? Nossa! Tô na roça, não dá. Não deixa eu mais entrar lá. Não deixa. Vá, fecha a porta pra você. Eu acho que assim, e uma segunda dificuldade que eu vejo muito no pessoal que, né, vai para lá e quer investir e tudo mais, é na própria língua. Tem muita gente que quer investir e tudo mais, só que chega lá e não fala inglês. E aí, na hora de contratar, ele vai atrás de pessoas que falam português. Então, vai atrás de brasileiros. E às vezes tem algumas decepções, porque os brasileiros às vezes estão lá tentando a vida. Então precisa tomar muito cuidado, né? O falar inglês é importante, porque você vai estar fazendo os contratos, fazendo tudo que você está fazendo ali legalmente, é tudo em inglês. E você vai responder nas leis dos Estados Unidos. Então você tem que saber inglês, sim. Se você não souber, arrume alguém que fale inglês para te auxiliar. Mas assim, né, a gente tá falando aqui, o Gi teve esse desejo, né, de ter uma empresa lá, de administrar, então é outra coisa, mas para quem quiser investir, você pode administrar. Exatamente. Com a sua equipe, com toda a segurança. Você não tem dor de cabeça, não é só dinheiro na conta, plim na conta. Olha que delícia. Ô Gi, agora falando, né, dessa gestão aí de experiência do cliente, né, que vocês têm todo esse cuidado, esse carinho para cuidar dos imóveis, para garantir realmente que as famílias, né, que chegam, né, porque é um sonho visitar Orlando, então envolve tudo isso. Como é que você administra isso, né, para os investidores que têm a casa lá, que você faz isso com as suas casas e com as de quem investe e deixa aos seus cuidados, né? Como é que funciona isso? Funciona assim. Essa empresa, ela tem sede em Orlando, nos Estados Unidos, equipe de limpeza e equipe de manutenção toda em Orlando. Depois ela tem uma sede no Brasil, onde ela tem uma equipe que faz toda a parte de atendimento.
Então, atendimento ao hóspede, toma conta de toda a parte administrativa das reservas, enfim, de toda a parte, né, administrativa mesmo em si do negócio. Só para você ter uma ideia hoje, as fechaduras que eu uso na porta principal dos imóveis, ela é uma fechadura inteligente. Mas ela não é só simplesmente uma fechadura inteligente. Como que ela funciona? Então vamos supor que o hóspede ele fez uma reserva, que ele vai entrar numa sexta-feira e ele vai sair numa segunda. Então o horário de check-in dele é às 4 da tarde. Então eu crio online um código para ele, para na hora que ele chega lá na frente do imóvel, ele digita aquela senha, que é uma senha única aí dele, não serve para outro hóspede. E aí, somente a partir das 4 horas da tarde é que essa senha vai liberar a porta. Então, se ele chegar 5 minutos antes, 1 minuto antes, não vai abrir, né? Então, na hora que ele chega às 4 horas da tarde, está pronto o imóvel, ele abre a porta. A mesma coisa acontece no check-out, né? Se ele sair depois e esqueceu alguma coisa e precisa voltar, ele vai ter que apertar a campainha. E quando ele aperta a campainha, toca no celular e toca no relógio do pessoal que cuida. E aí eles vão atender remotamente, vai falar com a pessoa, deixei uma mala lá, vou voltar. Aí ele abre a porta pelo celular, pelo aplicativo, e aí ele entra e pega o que tem que pegar. E detalhe, vamos supor que o hóspede ele alugou o apartamento para 4 pessoas. Só que ele vai dar uma festa. Né? E a gente não permite festas lá. Né? A gente permite um churrasquinho lá, mas festas não. E aí eu vejo que na hora que quando ele digita a senha, o aplicativo ele grava, ele tem uma câmera na fechadura e ele grava a parte externa, onde ele vai estar visualizando quem está entrando. Então se ele reservou para 4 pessoas e ele está entrando com 20 pessoas, tem alguma coisa errada. Alguma coisa vai acontecer. E isso já dá um alarme. O pessoal já vai ficar de orelha em pé para ver o que está acontecendo. Se são só amigos que estão chegando para ajudar a descarregar a mala, se eles vão ficar lá ou se vai rolar festa. E toda vez que abre e fecha essa porta, fica um registro no sistema de que abriu e fechou aquele horário. Então, geralmente, quando o pessoal faz festa, eu já tive casos que eu tive que chamar até a polícia. Nossa, gente. De a pessoa fazer uma festa e a cada 5 minutos abrir a porta e ficar registrando no aplicativo. De repente, você abre a câmera e você vê aquele monte de gente, entra e sai, bebida, enfim. Já tive problemas, né? E aí, tive que acionar a polícia e enviar a polícia lá para parar a festa, enfim. Aí eu entro com o pessoal no outro dia de manhã, faz toda uma vistoria na casa para ver se não quebraram nada. Acontece, mas tem que resolver. Né? E isso o proprietário às vezes nem fica sabendo, porque eu já arrumo tudo, já deixo tudo em ordem, tudo bonitinho. Mas isso é uma novidade, é uma coisa que a gente consegue fazer remotamente. Né? Por exemplo, o ar-condicionado. Lá todos os imóveis, o ar-condicionado fica ligado 24 horas. Não é que nem aqui que você vai no ambiente, liga o ar, a hora que você vai sair você desliga. Não. As casas ficam com o ar ligado 24 horas. Né? A umidade é muito grande, né? E aí se ficar desligado, aquilo começa a formar tipo um mofo, um bolor dentro da casa. Então o ar precisa ficar ligado. E aí existem alguns termostatos que você controla isso remotamente. Então o que a minha equipe faz? O hóspede saiu, vão ter 2 dias ali que não vai ficar ninguém na casa. Vai demorar 2 dias para entrar o próximo hóspede. Ele vai lá e aumenta um pouco a temperatura para economizar energia. Então, se a temperatura está lá 18 graus, ele vai subir para 24, 25, até o próximo hóspede entrar. Né? Então, algumas horas antes do próximo hóspede, ele reduz a temperatura, né, para estar agradável, e aí gera uma economia de energia aí para o proprietário. Né? Gente, eu fico imaginando assim, né? O tanto de... Não é tão simples assim, né? Para você ter um imóvel, para o seu imóvel ter qualidade, porque se não tiver uma manutenção adequada, as coisas vão se deteriorando, né? Então é muita coisinha, né, envolvida. Por isso que é importante, não basta você ter o imóvel lá, é importante ter alguém ali que administre com uma empresa, né, capacitada para ter esse olhar, né, esse cuidado. Exato. E você aprendeu tudo isso sozinho? Sozinho. Pergunta para um, pergunta para outro, aprende na marra. Para você ter uma ideia, um negócio interessante que eu fazia na unha e era terrível de fazer. Precificação. Na hora de você colocar o preço da tua diária. Como que você vai fazer? Como? Primeiro, o que eu imaginava? Vou abrir o site aqui, vou abrir o Airbnb, o Booking, né? Vou abrir todos os sites.
vou consultar naquela mesma região imóveis iguais ao que eu estou anunciando e vou ver quanto custa a diária. Então eu entrava lá, apartamento de 3 quartos. Entrava lá, procurava apartamento de 3 quartos. Aí eu olhava, esse aqui uma diária de $150, esse aqui $170, esse aqui 180. Então tava ali, de 150 a $200 era a média. Eu ia lá, colocava o meu preço. Colocar 160. Colocava. Só que isso eu tinha que fazer praticamente semanal. Praticamente toda semana eu tinha que sentar e perder um tempo. Mas uma coisa é você fazer isso com um imóvel. Uma coisa é você fazer isso com 22 imóveis. E aí, um por um tá numa região, é de 2 quartos, o outro tá numa outra região de 3, o outro é uma casa de 5. Esse tem piscina, esse não tem, esse tem churrasqueira, esse tem que... né? Era complicadíssimo para fazer isso. E aí, era muito difícil de conseguir fazer uma precificação correta para eu nem perder dinheiro, nem colocar muito acima e correr o risco de não alugar. Né? E aí eu fui atrás, eu conheci uma ferramenta que ela faz tudo isso automatizado. Então eu faço o cadastro de todas as propriedades, coloco todas as características e ela faz isso diariamente. Então, e ela vai mudando o preço. Por exemplo, se você pegar hoje uma cotação para a semana que vem, é um preço. Se você pegar uma cotação para véspera de Natal, é outro valor. Porque é como um hotel, ela né? vai precificando. Enfim, depende da data. Ela vai fazendo sozinha. E isso eu demorei para conseguir. Agora eu entendi o que você tá falando. Entendeu? Porque é tipo assim, um imóvel de férias de locação. Então é a mesma coisa que diário de hotel. Alta temporada é um preço. Baixa temporada é outro. E a gente fala, né? A gente se baseia muito no Brasil. Então, onde você vai colocar um preço maior, que você acha que a demanda é maior de acordo com os brasileiros? Eu vou pôr em julho, que é as férias, e vou pôr final de ano, né? Dezembro e janeiro. Só que é o seguinte, você tem férias do canadense, você tem férias do americano, você tem férias do europeu, você tem feriados de todo mundo. Então, você tem que fazer essa pesquisa e colocar lá. Então, esse sistema faz tudo sozinho hoje. Ele é acoplado ao meu sistema de anúncios e ele faz essa correção diariamente e eu consigo organizar, tipo, vamos supor que semana que vem, naquele imóvel eu tenho 3 dias livres e não alugou ainda. Eu ponho lá para baixar um pouquinho o preço. Que legal, para ficar atrativo. Ficar atrativo. Hoje, sim, tem vários macetes que, né, vai aprendendo, né? Vai aprendendo. Mas olha que sensacional isso, gente. É ter uma pessoa que realmente faça essa gestão e estratégia, né? De locação, porque isso é uma estratégia. Exato. E aí, pro imóvel do seu cliente não ficar parado. Exato. E assim, as pessoas perguntam, eu quero investir nos Estados Unidos, quanto que dá de retorno? Depende de tudo isso que a gente falou aqui. Né? Depende de onde você vai comprar, da localização, da disposição, de como são os quartos, se tem piscina ou não, se é próximo aos outlets ou dos parques, enfim. E depende de quem vai administrar, porque existem as estratégias para você deixar o seu anúncio mais atrativo. Né? Então, quando você perguntar quanto dá de retorno, né, pode ser que uns te respondam um número e outros te respondam outro. Mas se você me consultar, eu falo do que já aconteceu. Então, prova real tá ali do que já vem acontecendo. E eu vou te falar dessa projeção, é muito próxima do que já aconteceu. Que legal. Então é isso. E as casas alugam não só para brasileiros, para pessoas do mundo todo. Na realidade, 90% do público é americano e canadense. Nossa. Americano e canadense. Eu tenho muito pouco brasileiro. Muito pouco brasileiro. Os brasileiros que vão são brasileiros que são indicação de amigos que já foram uma vez ou sabe que eu tenho casa lá. Eu vou, viu, gente? Você vai. Eu vou, em breve. Vou mostrar tudo lá em loco pra vocês. Que legal. Mas são estrangeiros. Gente, isso é uma novidade pra mim. A grande maioria. Que legal. Gi, e assim, né? A gente tá falando em investimento nos Estados Unidos, em Orlando, sonho, né? É um investimento que traz muito também esse aspecto humano, né? Porque é um sonho. A Disney é um sonho para a maioria das pessoas, para quem tem família, para quem tem filhos, quem tem netos, enfim. Você tem alguma história, assim, para inspirar a gente de pessoas que tinham esse sonho, enfim, e investiram em Orlando com você? Alguma história que você pôde acompanhar, enfim, para compartilhar com a gente? Eu tenho 2 histórias, assim, é curtinha, mas são 2 histórias assim, que foram bem legais. Uma era um casal, eles são aqui de Minas Gerais, e na realidade eles alugaram esse apartamento que eu administrava e tal, e eles ficaram lá a primeira vez,
Passaram 6 meses, eles voltaram. E a gente meio que fez uma amizade e tal. E ela começou a me perguntar. A esposa começou a me perguntar, olha, como que funciona? Mas como que é esse negócio? Você compra, mas você financia? Qual o retorno? Ela começou a me perguntar várias coisas. E ela, como ela gostava, o casal, né, gostava muito de Orlando, cada 6 meses eles estavam lá, eles decidiram comprar um imóvel lá. Uhum. E aí eles compraram esse imóvel, compraram na planta, um imóvel lindo, maravilhoso. Eu administro ele hoje, né? Sensacional a casa, com piscina, churrasqueira. E eles decidiram fazer o quarto temático. Sabe que coisa linda! Ai, que lindo! Tem um quarto das princesas que do lado assim do guarda-roupa, eles fizeram as roupinhas das princesas. Passada. Para as pessoas, para as crianças, os filhos, as filhas no caso, vai lá e veste a roupinha de princesa. Tem toda uma parte de iluminação na cabeceira da cama assim, que é o castelo e em cima a iluminação como se fosse os fogos da Disney. Gente. É lindo, é lindo. E fora toda a parte, né, temática ali da roupa de cama e dos detalhes. É linda essa casa. E o segundo quarto das crianças, ele fez Harry Potter, coisa mais linda. Os detalhes, a varinha do Harry Potter, toda a parte de neon, a estante com os livros. É sensacional. Era um sonho que ela tinha de criança, né? E ela realizou comprando um imóvel. Quando ela vai, ela fica lá na casa dela. Ela leva o filho, leva a filha e assim, e rentabilizou em dólar. Rentabilizou em dólar. E lá tem muita opção, né, pra decorar. Quando a gente vai lá, você vai naquelas lojas de decoração, Bath and Body. Eu fico doido. Gente, é uma loucura. A gente queria trazer tudo, porque é tudo muito lindo. Então, se a pessoa tem um capricho, né, esse sonho, esse desejo, dá pra deixar lindo demais. Fica lindo. Então, essa pessoa, esse casal, realizou o sonho dele, protegeu o patrimônio, rentabiliza em dólar lá. Depois eu tenho um outro caso interessante e que acontece muito. Esse investidor, ele é de São Paulo, ele decidiu investir, comprar um imóvel lá. A princípio era para deixar para locação para férias. E eu todo normal, né? Vamos lá e tal. A gente fez a parte de decoração do imóvel, enfim, deixou ele prontinho para locação de férias. E ele ia 1 ou 2 vezes por ano, às vezes 1, às vezes 2 vezes por ano, ele ia lá para passar férias com a família. E acho que no segundo ano de imóvel, ele resolveu mudar para lá. Jura? Ele resolveu mudar para lá. Ele pôs a filha numa escola e foi ele e a mulher para lá que eles resolveram mudar de vida e viver a vida de americano e dar uma educação melhor para a filha, enfim, uma estrutura melhor familiar. Então, assim, ele começou com a ideia de investimento e aí ele mudou para migrar mesmo para os Estados Unidos. Então foi muito legal, porque era um sonho dele também, morar lá, e começou com um investimento. E esse tipo de investimento é um investimento que melhora a qualidade, podemos dizer assim, que melhora a qualidade de vida e bem-estar. Você imagina, você vai criar teu filho lá, tua filha, né, com a educação totalmente diferente. Não tô falando que é 100% lindo, maravilhoso, perfeito. Mas é uma oportunidade, né? Eu como mãe, eu sempre falo assim, que eu queria muito que meu filho tivesse a oportunidade, né, de morar, de viver, de passar uma temporada maior, né, para ter contato mais com a língua, enfim, pensa. Eu acho assim, se você tem a oportunidade, eu fiz intercâmbio com meus 17 anos. Isso me deu uma base muito forte para aprender a língua. A língua. Eu acho que se eu não tivesse feito, eu acho que eu não teria tido essa coragem de pegar um voo aqui e lá para ver o que eu ia investir, o que eu ia fazer, né, sem falar a língua. Sem falar. Ia ser muito difícil. Muito. Então, se tem essa oportunidade de dar uma educação para os teus filhos, ou até mesmo você ir para lá, fazer um curso, estudar, ou até mesmo aqui, estudar antes de fazer alguma coisa lá, vá, porque isso vai adiantar bastante aí o teu processo. Legal. Viu? Agora vamos dar alguns conselhos para os novos investidores. Então, se você está aí querendo investir, querendo proteger seu patrimônio, dolarizar, tá? Presta atenção nesses conselhos que o Gi vai passar aqui para vocês. Bora? Vamos lá. Alguns conselhos que você considera, assim, essenciais, primordiais para quem está pensando em investir nos Estados Unidos. Vamos lá. Básico, tá? Basicamente, primeiro você precisa entender como que você vai enviar esse dinheiro para os Estados Unidos. E aí, aquilo que eu falei, você consulta o teu contador, como você vai fazer isso fiscalmente. E aí, você vai contratar uma empresa que faz essa remessa, faz esse câmbio para você levar esses reais em dólar para os Estados Unidos. Segundo passo,
né, você abrir uma empresa, uma LLC, para você comprar esse imóvel no nome dessa empresa. Por que isso? Tem pessoas que vão lá e compram no nome físico. E aí, se você tem qualquer problema ou algum processo ou problema de divórcio ou até mesmo morte, o imposto que é retido é muito grande, é muito alto. Quando você tem uma empresa e você tem um sócio, um exemplo, você vai lá e abre a tua empresa e teu marido é teu sócio. Vamos supor que, infelizmente, um de vocês faleceram. Né? Automaticamente, a outra parte fica com o sócio que permaneceu na empresa. Né? Então, tem alguns detalhes. Outra coisa é a parte de processo. Se você tem... E lá nos Estados Unidos, tudo é processo. Um hóspede escorregou, bateu a cabeça, caiu no tapete, ele vai entrar com um processo contra você. Se você é nome físico, automaticamente aquele imóvel ele vai entrar como parte de indenização ou indenização total desse processo. Quando você tem ele jurídico, ele não atinge, ele protege. Enfim, tem algumas vantagens você tem. Então abre a tua LLC e aí se prepare daí para procurar daí o imóvel que você está desejando de acordo com o seu perfil. E aí é isso que a gente falou daí, a procura do imóvel, ele tem alguns detalhes, localizações, enfim, procure alguém credenciado, algum corretor credenciado para fazer essa busca de acordo com os seus interesses, né? Às vezes pode ser que a pessoa não queira alugar para temporadas de férias, que alugar anual. Também pode ser. Também pode ser, é um mais conservador, enfim. Mais conservador e não deve ter o rendimento que tem. Não tem o mesmo rendimento, mas é uma opção. Mas é uma opção. É uma opção. Também segura porque o dinheiro está lá guardado. Exato. Então, procure alguém credenciado, um corretor credenciado para fazer essa busca desse imóvel e fazer todo o trâmite de papelada, né, escritura, enfim, cartório. Legal. E tudo mais. Bom, agora a gente já está chegando no final. Quanto tempo de episódio nós estamos aí, produção? 52 minutos? 52 minutos. A gente achou que não ia falar muito. Falei assim pra ele, eu falei assim, é um assunto desafiador pra mim, mas que eu tenho muito interesse realmente, então a gente ficaria batendo papo aqui por muito tempo, se você quiser saber. Mas, interessante que você falou que você ouviu, né, desse hiperinvestimento que vai ser feito na International Drive. Eu vi. A notícia do parque, né, desse novo parque da Universal já tem alguns anos, aí, praticamente uns 2 a 3 anos que já, quando começou a mexer naquele terreno lá, o que vai ser aí e tal, veio a notícia da Universal, né? E aí veio agora essa notícia dessa revitalização da International Drive. Do lado ali da International Drive, entre o parque novo e o parque antigo, né, vamos chamar de parque antigo, tem um centro de convenções, que hoje é o segundo maior dos Estados Unidos. É gigante, aquilo lá você fica perdido lá. Eu já fui numa feira lá, é absurdo de grande, aquilo lá você se perde mesmo. São vários pavilhões, é grande. E agora, eles estão fazendo uma arena para shows, porque ali não tem, ali próximo não tem, né? Praticamente Orlando não tem uma arena específica para shows. Então eles estão fazendo uma arena específica para shows ali. E eles estão fazendo um campo de beisebol. Uau! Para o time local. Então, assim... Vai movimentar demais. Vai movimentar muito ali. Então, assim, a valorização desses imóveis, o pessoal às vezes fala, não, eu vou segurar porque vai cair o preço. Não vai, gente. Não faz isso que você está perdendo. Se eu tivesse pensado isso lá em 2019, não estava valendo o que está valendo hoje, entendeu? E eu compraria hoje, na valorização de hoje, para obter a valorização do ano que vem, daqui 2 anos e tudo mais. Que sensacional. Não, eu vi esse vídeo na internet, eu falei, gente, que sensacional. Uma Las Vegas para a família. Já pensou? Falou que a gente ama Las Vegas. Las Vegas é sensacional. Agora imagina aliado aos parques de Orlando. Vai ser demais. Vai ser demais. E americano não brinca em serviço, né? Quando eles decidem fazer alguma coisa, eles vão fazer muito bem feito. E a notícia nova é que com todas essas notícias de investimentos e tudo mais, a Disney não vai ficar para trás. Jura? Eles já anunciaram um investimento bilionário, são 52 bilhões de dólares,
na inovação dos parques, eles já estão se preparando, porque como... Tá perdendo, Não né? pode, eles não querem ficar para trás. Não, então, eles já estão vindo com esse upgrade que eles vão fazer agora nos parques que já existem. Sensacional, vai ser uma gente. loucura. Olha, não perca tempo. Quem tá aí com dinheiro pensando onde vai colocar, onde vai aplicar, onde vai investir, procura o Gi. Ele tem várias estratégias aí para compartilhar com você, pode te auxiliar nesse momento. Encaminhe esse vídeo para quem tá com dinheiro aí na poupança, né? Tire quanto é tempo. Deixa no colchão, as costas doendo. Arranca essa grana daí e coloca ela para render em dólar. Seguro, né? Exatamente. Economia estável. Economia estável. Vamos lá. E bom, e o que você, para finalizar aqui esse nosso bate-papo hoje, se você pudesse dar um conselho, o que você diria, né? O que você gostaria de ter ouvido quando você começou, que teria feito diferença para você? O que você gostaria de deixar de mensagem para os novos investidores aí que querem dolarizar seu patrimônio e deixar ele mais seguro? Ó, eu acho assim, se eu pudesse falar alguma coisa lá em 2019, quando eu comecei, eu acho que eu iria chegar bem no pé do ouvido assim e falar, tenha coragem. Uau! É isso. Por quê? O desconhecido é temido. O desconhecido é temido, é normal. Você tem medo que você não conhece, tá? Mas como você faz para perder o medo? Procura saber, procura aprender, procura entender, né? Então, tô aqui para isso. O que eu falo, né? Não é aquele negócio de tô com medo, vou com medo mesmo. Não. A gente tem tantas opções aí de aprendizado, né? Tantas pessoas que podem ter essa troca e podem te ensinar, encurtar seu caminho e você ficar mais seguro. O medo sempre vai ter, né? Exato. Porque, enfim, é o desconhecido, é o seu patrimônio, né? Que tá em jogo. Mas graças aí, ó, a pessoas como o Gi, você pode ter esse processo mais tranquilo, mais seguro, né? E realizar o sonho. Vai ganhar tempo e dinheiro. Tempo e dinheiro. Bom, Gi, fala como as pessoas podem te encontrar aí na rede social, se você tem coisas novas aí, a caminho. O Instagram da Orlando Best Place é Orlando Best Place, @Orlando Best Place. Meu Instagram é @eu sou Giovanni Galzerano. Então me segue aí e lá nesse @eu sou Giovanni Galzerano, eu vou compartilhar novidades, lançamentos, como investir, tudo sobre investimentos imobiliários nos Estados Unidos, como rentabilidades. Lá a gente vai dar bastante detalhes e informações. Então, segue lá e acompanhe. É isso aí, Gi. Obrigada pelo carinho. Bom, antes de finalizar, vou deixar só uma lembrancinha pra você. Agradecer obrigado. o carinho da sua participação, agradecer essa sua generosidade em compartilhar o seu caminhar com as pessoas. Isso é muito importante, né? Com certeza Deus vai te abençoar cada vez mais, porque quando a gente decide, né, tem muitas pessoas que guardam pra si aquilo que elas sabem, aquilo que foi bom pra elas, e você ter toda essa generosidade a quem tá compartilhando, te agradeço muito, viu? Eu que agradeço pelo presente. Olha, eu tô de regime, mas vou abrir uma sessão, que não tem como. Obrigado pelo presente e parabéns pelo teu podcast, que tá sensacional. Obrigada. Só trazendo informação bacana e, olha, orgulho de você, viu? Tamo junto. Obrigada, Gi. Beijo, obrigado. Beijo. Gente, então é isso, encerramos por aqui mais um episódio do Fala Pri. Se esse episódio tocou seu coração e você conhece alguém que vai gostar de saber dessa mensagem, já compartilha, tá bom? Nos siga, acompanha a gente aqui no Facebook, no YouTube, no Instagram, né? Em todo lugar, todas as plataformas você pode encontrar, @FalaPriPodcast. E agradecer também o carinho dos meninos aqui da Play por toda essa infraestrutura que eles têm aqui. Sensacional. Infraestrutura nível Estados Unidos, né? Não, sensacional. Top. Eu já vi alguns podcasts nos Estados Unidos lá, não chega nem nos pés desse aqui. Esse aqui arrebenta, gente. É sucesso. Então é isso. Um beijo, gente. Muito obrigada pelo carinho e até o nosso próximo episódio.